Quero te convidar aí a abrir a sua Bíblia comigo. I want to invite you to open up your Bible with Glória a me Deus. Abra aí a Bíblia, 1 Samuel. to 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel chapter 1. Vamos ler do verso 21 Let's read from verse até o verso 21 28. to 28. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1 1, Samuel chapter 1 do verso 21 ao verso 28. from verse 21 to 28. Glória a Deus. Diz assim: quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou o seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que sua mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor, era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Vamos orar? Let us pray. Pai, muito obrigado por esse tempo especial na tua presença. Father, thank you for this Obrigado por special esta time in your palavra que presence. foi lida nesta casa. Thank you for this word that Que o was Senhor, Deus, read esta manhã in this traga house. as revelações que nós precisamos. Bring the revelations that we need, Que o Senhor, Deus, confirme that you may confirm nesta manhã this morning as promessas do Senhor your promises na vida de muitas pessoas que entraram por essas in portas. the lives of many Que people teu who enter Espírito these Santo doors, tenha liberdade that your Holy de Spirit will agir have nesse freedom lugar. to move in this Em place. nome de Jesus. In Jesus' name Amém we pray. e Amen. amém. Amen. Glória a Deus. Glory to God. Diga para alguém aí do seu lado: Tell your neighbor, Deus não esqueceu de você. God did not forget about Se eu you. fosse você, eu dizia pelo menos para umas 3 pessoas. If I were you, I would tell at least 3 Diga: people. Deus não esqueceu de Tell your você. neighbor, God did not forget Aleluia. about you. Parece It seems que existem alguns momentos que Deus se esqueceu de nós. that there are times that God has forgotten about us. Você vê as coisas acontecendo na vida de muitas You pessoas. see things happening in the lives of many people. Você vê as coisas acontecendo à sua volta. You see things happening around Às you. vezes você mora num condomínio Maybe you live in a e está condominium todo mundo naquele prédio sendo abençoado. and everybody in that building Todo is mundo being vivendo blessed. algo extraordinário. Everybody's living something Parece que extraordinary. nada acontece com você. And it feels like nothing is happening Mas eu vim with aqui essa you. manhã declarar essa verdade. But I came here this morning E to ser declare this profeta na truth. tua vida. Be a prophet in E your dizer life que Deus and tell you that God não has esqueceu not forgotten de você. about you. Nesses primeiros domingos de 2024, In these first Sundays of que 2024, para nós aqui é o ano do favor alcançado, that to us is the year of the favor reached. eu tenho buscado estabelecer alguns alicerces, I've sought to establish some foundations, trazer alguns princípios to bring some para principles você viver as coisas que Deus falou que você for viveria. you to carry out the things that God said you would. Eu moro num apartamento I live in a condominium, e eles estão construindo um prédio novo do lado desse apartamento, do lado do prédio que eu moro. and they're building a new building next to my building. E já faz um ano And it's been for a que year eles estão só nos alicerces. that they're only working on the foundations. Está quase um ano só fazendo os alicerces. For about a year now already, E eu fui only on the pesquisar foundation. sobre esse prédio. And I went to research about that building. É um prédio que vai ter 35 andares. It's a building that's going to be 35 stories Vai high. ser o maior prédio de Pompano Beach, It's o going to be prédio the mais biggest alto de Pompano building, the Beach, tallest building in Pompano Beach, onde os apartamentos são caros. where the apartments are very Os expensive. apartamentos não são baratos, They're not cheap. mas já faz um ano que eles estão trabalhando na estrutura, But for a whole year, they've been working on nos the foundation alicerces, and the pillars, para que esse prédio de verdade suporte so that this building can todo o truly peso support all the weight e todos os anos que virão pela frente. of all the years to come. Na maioria das vezes nós oramos por milagres Most of the time, we pray for miracles, e o milagre não chega.
and miracles don't Estou falando come. para alguém aqui? Am I talking to somebody? Na maioria das vezes você ora por milagre, Most of the time you pray for a mas o miracle, milagre não vem. but the miracle doesn't Ao come. invés do milagre vir, Instead of the miracle Deus coming, te coloca no processo. God puts you in the middle of a Deixa eu te process. ensinar algo. Let me teach you something. Se você orar por milagre, If you pray for a miracle, Deus vai te colocar no processo. God's going to put you in a Então, se process. você não quer viver o processo, não ore por milagre, So irmão. if you don't want to live the process, don't pray for a Continua miracle. vivendo a vida que você está vivendo. Continue living the life you're living, Aceite tudo como normal. except as Mas if se everything is você normal. quer viver But milagres, if you want to live a miracle, Deus vai te colocar você God no will put processo. you Quantos in a estão comigo process. nessa manhã? How many are with me O this morning? processo faz parte do propósito de Deus para The você. process is part of the purpose of God for Isso you. não é um clichê. This is not cliché. Você ouve isso muitas vezes, You've heard this many times, mas você não dá atenção para isso but you don't pay attention to it até você entrar no processo. until you get to a process. Você não dá atenção. You don't pay any As attention. pessoas falam, olha, People say, look, aguenta o processo, hang in there in the aguenta process. firme, Stand fast. não desista, Don't give up. nunca pare de lutar. Don't stop fighting. E Deus parece que se esqueceu And it seems that God has forgotten de você. all about you. Mas eu vim aqui dizer para você que But I came here to o tell seu you propósito ele sempre será maior do que o processo. that your purpose will always be greater than your Pastor, process. por que alguns processos duram mais tempo? Pastor, why do some processes take so Porque much esse longer? propósito ele é maior. Because that purpose is Então, greater. dê graças a Deus quando o processo Then give thanks to God dura um pouco mais. when the process takes Isso é a um little sinal do que longer. o seu propósito vai ser maior. It's a sign that your purpose will be E é esse greater. processo que te prepara para viver o propósito. And that process prepares you for the O purpose. processo não é Deus falhando, The process is not God mas é failing. Deus te preparando. It's God preparing you. Vou repetir, o processo não é Deus I'm falhando, going to say it again. It's not mas é God Deus te failing. preparando. It's God Você já preparing you. percebeu que quando as coisas começam a dar errado, você fala, eu acho que Deus não... Eu acho Have que you não era isso noticed que Deus tinha para mim. Then when things start going wrong, you say, Ah, I eu don't acho que think eu God nem has devia this for ter me. vindo para os Estados Unidos. I don't think I should have come to the Eu acho United que eu não States. devia ter aberto essa empresa. I don't think I should have opened this Olha, business. eu acho que eu casei errado. I think I married the wrong one. Porque tá dando tudo errado, Because então... everything is going downhill. Você já sentiu assim? Have you ever felt Parece this que way? quando as coisas estão dando It errado, seems that when things are going badly, é o sinal de que Deus It's a não está sign. aprovando. that God is not Quem approving. te disse Who isso? told you that? Meu Deus. My God. Quem te disse Who said o fato de algo estar dando errado the fact that something's not porque going Deus não well? está aprovando. It's because God is not approving Me you. mostra isso, irmão, em algum lugar, Show pelo me amor that. de Deus. Show me that somewhere, please. Porque às vezes você desiste no momento onde Deus está prontinho para te levantar, Because sometimes you give up right when God is going to raise prontinho you para up. te abençoar. And He is ready to bless you. Propósitos, eles são estabelecidos para tempos de crise. Purposes are established for times of crisis. Diga comigo, propósitos Say with me, purposes são estabelecidos are established para tempos de crise. for times of crisis. Então, se você... Estou falando para alguém que está vivendo algum processo Am I right talking now. to somebody who's going through a process at this time? Então, Deus, Ele está te preparando para So você God is preparing you resolver alguma crise. for you to solve some crisis. O seu processo está te preparando para Your você process is preparing you ser o gestor for you to be de alguma crise. the manager of some Deus, Ele crisis. quer usar você. God wants to use you. Mas do jeito que você não está preparado. But the way you are Para now, you're not enfrentar prepared crises. to face a Aí crisis. Deus te amassa, So God squeezes you, pisa, presses you. pá, pá. Meu Deus. Você fala, ah, my God, You say, my God, oh my God. my goodness. Você enfrentou luta assim? Have you ever faced a fight like that? Tem pessoas que chegam para mim e falam, pastor, ora por mim. People get to me and say, Pastor, pray O for diabo me. está furioso. The devil is angry. Não, irmão, é o processo. No, it's part of the process. É, Yeah. o processo, ele te prepara. The process prepares you. Tem coisas, querido, que se você não estivesse There are things that if you atravessando o que você está, weren't facing what you're facing now, você não orava. you weren't praying. Você só está orando, irmão, porque a coisa está feia. O bicho está pegando. You're only praying because things are going É, tough. That's aí você right. ora, você Then you pray, jejua. you fast. É fácil, irmão. It's easy. Você tem $1 milhão na conta. When you have $1 million in your bank Você account, tem um carro zero na porta. you have a brand new car at Um your não, door. dois.
Not one, two. Tá tudo bem. Everything is going well. A sua esposa cuida bem de você. Your wife O takes seu good care of esposo you. cuida bem de você. Your husband takes Bom, good você care não of tem you. nenhum filho fumando You maconha. don't have one kid Você não smoking tem nenhum weed. filho aí querendo ir para aquele outro canto. You don't have anyone going the Hallelujah. wrong way. Não pega ônibus. You don't take a bus anywhere. Tá tudo bem, irmãos. Everything is Aí Deus good. fala assim: o irmão quer viver, quer um milagre. Oh, but then you Eu say preciso you want to live a de um miracle. milagre. Lava minha vida, meu estado. Aleluia. Tempo que eu não vejo a luz do dia. Agora sertanejo. Eu lembro uma alegria. Eu não vejo meus sonhos cancelados. Little country song in there. Já cantou muito, né? You Move a sung minha that a lot, pedra. huh? Mas você não faz nada, irmão. But you don't do anything different. Você quer que Deus remova a pedra, You want God to mas take não the stone aceita o away, processo. but you don't accept the process. Sabe por que essa pessoa que está do seu lado, irmão, ela está do seu lado e você fala assim: nossa, melhor enfrentar o Satanás do que essa pessoa. Do you know why that person is next Não, to you? irmão, Is next to essa you? pessoa é uma That bênção. person is a blessing, but you say Ela it's tá better te to face the devil forjando. himself. But they are forging Ela está you. te ensinando They a are teaching you amar. how to love. Ela está te ensinando a They're perdoar. teaching you to love. Ela está te preparando e você tinha que pagar um forgive. churrasco no Texas do Brasil para ela. They're helping you so much you should pay for a No barbecue for aniversário dela, them. você devia dar um presente muito bom para On ela. their birthday, you should give them such a good gift Porque ela está te ajudando. because they're helping you. Amém? Olha aí, ó. That's right. Olha, meu Deus. Propósitos são estabelecidos para tempos de crise. Purposes are established Qual for é o moments pano of de crisis. fundo dessa história? What's the Havia end uma goal here? crise em Israel. Diga There comigo, was a havia crisis in Israel. uma Say with me. crise There was a crisis em Israel. in Israel. Não havia governo em Israel. There was no Coloca para government. mim aí, Look it Juízes up for me. capítulo 21, Judges chapter 21, versículo 25. verse 25. Não havia governo em Israel, There was irmãos. no government in Israel. O negócio estava feio. Juízes Judges capítulo 21, chapter 21, versículo 25. verse 25. Abre aí a sua Bíblia aí, ou olha aí no seu celular. Open up your O texto Bible, diz assim: look on your naquela phone. época It says in that não time, havia rei em there Israel. was no king in Israel. Cada um fazia Each o one que did era certo what was right aos seus próprios olhos. to their own eyes. Naquela época At that time, não havia rei em Israel. there was no king in Israel. Cada um fazia Everyone o did que era what certo was right aos seus próprios. to their own olhos. eyes. Está começando a entender, ó. You're starting to understand it. Havia o que em Israel? There was what in Israel? Uma crise. There was a crisis. Não havia governo. There was no government. Deus falava através dos profetas. God spoke through the Os prophets. sacerdotes estavam se corrompendo. The priests were being corrupted. Não havia direção. There was no direction. A nação começou a servir vários The deuses. nation began serving many gods. Faltava reis posicionados em Deus. There was lacking kings Faltava positioned in God sacerdotes posicionados em Deus. and priests who were positioned in God. E nessa época aqui tinha um sacerdote que chamava Eli. During that time, there was a priest called Eli. Ele era a conexão entre Deus e a nação. He was the connection between God Mas and você the sabe people. que as coisas não estavam bem naquela igreja. You know that things weren't going well in As that coisas church. não estavam bem na sinagoga. Things were not going well in the synagogue. O sacerdote não estava nem aí para o que os seus filhos estavam The fazendo. priest couldn't care less about what his sons were doing. Os filhos deles, os filhos do sacerdote estavam roubando as oferendas. They were stealing the offerings. Se fosse hoje, falasse, está roubando o dízimo e as If it was ofertas. today, we would say they were stealing tithes and offerings. O sacerdote, a Bíblia, não sei se você percebeu, mas toda vez que vai falar de Eli, I don't know if you noticed, but every time the Bible talks about o Eli, homem está sentado, irmãos. the man is sitting down. Sacerdote sentado é um problema, irmão. A priest sitting Pastor down, sentado é um a problema. pastor sitting down is a problem. Líder sentado é um problema. A leader sitting Sentado down que eu is a digo não é no problem. banco não, que alguns já me olharam assim. I don't né? mean that in Não, their seat, because some looked sentado at me. significa que ele não está nem When aí they're sitting around means that o they que está couldn't care acontecendo à sua volta. any less about what was happening around them. E aí nós vimos aqui que Ana surge nesse cenário de crise em We see Israel. that Hannah shows up in this scenario of crisis in Israel.
ela surge nesse cenário de crise. She comes about in that Não scenario. tinha governo, There was no government. as coisas estavam mal. Things were going E aí badly. surge uma mulher And a woman comes chamada up Ana. called E o nome Hannah. Ana significa cheia de graça. And the name Hannah means filled with grace. Você já imaginou uma pessoa que o nome dela significa cheia de graça? Can you imagine a woman whose name means filled with E grace? ela está buscando alcançar graça, She's looking for grace. ela está buscando alcançar favor She's de looking Deus. for favor. E aí ela surge nesse cenário. And she comes about. Deus não gera algo sem propósito. God does not generate anything without Diga a comigo, purpose. Deus Say it with me. God Não gera algo doesn't generate sem propósito. something without Diga a para o purpose. seu vizinho também aí, Tell your neighbor Deus too. Say não God gera algo. does not generate sem something propósito. without a purpose. O texto que nós lemos aqui fala de uma entrega. The text we read here talks about a surrender. Aquilo que Ana clamou, What Hannah aquilo cried que Ana out for, pediu. what Hannah E os asked teólogos for. dizem que Ana orou quase 20 anos Theologians say that Hannah prayed for almost 20 years para ter um filho. to ask A for a Bíblia diz son. que ela era estéril, The Bible says that she was ela sterile. não podia gerar. She couldn't bear children. Então, sobre a história de Ana, So about Hannah, nós podemos aprender algumas we lições. could learn some lessons. A primeira, The first, não reclame do not do complain processo que você está enfrentando. about the process you're going through. Eu vou repetir, não reclame I'll say it again. Don't complain do processo about the process que você está that enfrentando. you are facing. O fato de você ser bem-sucedido em uma The área fact that you're successful in one area não significa que você é bem-sucedido em tudo, irmão. doesn't mean you're successful in everything. Amém? Amen? Você pode ser bem-sucedido numa área, You could be successful at one thing, mas ainda assim faltar algo para você em but outra maybe área. something is lacking in another. Isso não significa que o favor de Deus não está sobre você. This doesn't mean that the favor of God is not over you. Isso não significa que a bênção de Deus não está sobre você. It doesn't mean that His blessings Ah, o are meu not over you. processo na imigração foi negado. Oh, but my process in immigration was denied. O favor de Deus não está sobre mim. His favor is not with O me. favor de Deus não está a graça. Onde está Where is the grace? a The bênção? blessing. Não, irmão. Foi negado o processo da migração, mas olha a sua família. Your process was Que denied, but família look at your estruturada que tu family. tens, amigo. A structured family that you have. Uma mulher que teme o Senhor. A woman who fears the Filhos Lord. que temem o Senhor. Children who fear the Lord. Aleluia. Praise the Lord. Ah, meu Deus. Oh my God. Não aguento mais andar nesse carro velho. I can't stand driving this old car anymore. Todo mundo comprando carro novo. Everyone bought a new car. Quantos tem carro novo, mas está em estado terminal de câncer? How many people have brand new cars but have terminal cancer? Filho nas drogas. Children on drugs. Casamento desestruturado. Broken Não marriage. estão me entendendo? How many understand? Começa a avaliar, irmão. Really O evaluate. fato de algo não estar dando certo aqui Only because something's não not going well here significa doesn't que a mean bênção de Deus não está sobre that the você. blessing of God is not over you. Então, não reclame do processo que você está enfrentando. Don't complain about the process you're facing. O processo, ele faz parte The process is a part da sua preparação. of your preparation. O lugar que você vai chegar, irmãos, é um lugar tão especial The place you're going to arrive to que Deus quer que você chegue lá preparado. is so special that God wants you there Ele não prepared. quer te colocar lá para depois te preparar. He doesn't want to put you there to then Existe prepare uma you. rota There's a route que você precisa entender that you have to understand. e você vai enfrentar. And you're going to face No it. meio dessa rota, muitas adversidades. On this route, you're going to face adversities. Um dia desse eu precisei ir a Miami One of these days, I had to go to Miami. e eu precisava chegar num determinado horário. And I had to get there at a certain time. A 95 tem um sinal, I-95 has uma placa de trânsito a sign, que traffic diz que sign, você pode ir a 70 milhas por hora. that says you can go at 70 miles per Então, se hour. você calcular 70 milhas por hora So if you calculate 70 miles per hour vezes a quantidade de milhas, versus how many você miles vai you need dizer, to ah, travel, em 30 minutos eu chego lá. you'll say, I can get there in 30 minutes. 40 minutos eu chego lá. 40 minutes I can get there. Ok. All Aí right, você se prepara, then. So then you get yourself ready. faz o cálculo do horário, You calculate the time. entra no seu carro. You get in your car. Aí no meio do trajeto In the middle of the way, tem um acidente. there's an accident. Parou o trânsito. Traffic stopped. O que poderia durar 30 minutos já começou a durar 40. What could have taken 30 minutes to Uma go hora. 40 minutes, an
hour, 1h30. hour and a Aí half, você começa a ficar desesperado, and you start going crazy porque você tem que chegar no seu destino. because you have to get E o there. trânsito está parado. Traffic is stopped. Você não se preocupa com aquela pessoa que morreu no acidente. You have no worry about who died in the accident. Uma mãe que perdeu um filho, A mother who lost her son, talvez um esposo que ficou viúvo. maybe a husband who became a Não estou me widower. entendendo. How many Você não understand? quer saber, será que tem couldn't alguém care ali? less. Esse acidente causou morte? If the accident Esse caused the acidente death, causou dano a alguém? if it caused harm to Não, someone, você está preocupado de chegar no seu you're worried destino. about getting to your destination. E às vezes Deus quer te mostrar na rota do destino coisas como essa. And God wants to show you on the route of your destiny things like Que this. talvez Ele está te preparando para lidar com situações como essa ou Maybe piores que essa. He's preparing you to deal with situations like this or worse. Então, chegar, você vai chegar. You're going to get there. Amém? Amen? Você vai chegar. You're going to get there. Você sabe para onde está indo. You know where you're headed. Agora vocês têm que entender que o processo é exatamente isso. But you have to understand that the São process is coisas que exactly vão that. acontecer Things that are going to ao happen longo do caminho. along the way. Então a primeira lição é não reclame So the first lesson do is do not processo complain about the que você está process enfrentando. that you're facing. Qual é a segunda lição? What's the second lesson? Antes de Samuel chegar, Before Samuel arrived, você terá que enfrentar Penina. you have to face Peninnahs. Antes de Samuel chegar, Before Samuel arrives, você terá que enfrentar Penina. you're going to have to face Peninnah. Pastor, eu não sou muito familiarizado com isso. O que é Pastor, isso? I'm not very familiar with that. What are you talking A about? mulher da história, Ana, The woman of the story, Hannah, ela era estéril. she was sterile. Então ela era a esposa de um homem chamado Eucana. She was the wife of a man named Elkanah. Como ela não podia gerar, Eucana arrumou uma outra esposa. And because she couldn't bear children, Elkanah got Deus another nunca wife. permitiu God ao never homem ter allowed mais que uma esposa. Men to have more than one wife. Mas eles criaram uma cultura porque para Israel But they created a culture a because to descendência era Israel, muito forte, é the algo muito descendants importante. was very important, Então, something very symbolic. Quando a esposa era estéril, eles So when the wife tinham uma was outra sterile, esposa para gerar filhos. they brought another wife along to have children with. E aí a Ana, And so Hannah, ela teve que se ver nessa condição she found herself in that de condition dividir o seu espaço, to share her space, dividir a sua casa share her com home uma outra mulher que chamava Penina. with another woman called Peninnah. Então, 1 Samuel, capítulo 1, versos 6 e 7. So 1 Samuel, Dá para colocar aí para nós, 1 Samuel, 1 capítulo Samuel 1, chapter 1, versículos 6 e 7. verses 6 and Diz assim: 7. Penina, a sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela ela chorava e não comia. Então esse texto nos diz que Penina, ela provocava Ana continuamente, It says that Peninnah provoked Hannah Por quê? continuously. Why? porque ela não gerava filhos. Because she couldn't bear children. Enquanto o texto diz que Penina gerava filhos. And when the text says that Peninnah had children, Então, Penina era como se fosse uma rival para Ana. Peninnah was as if a rival to Mas Hannah. deixa eu te falar algo aqui. But let me tell you something. A competição é uma porta aberta Competition is an open para a door rebeldia. for rebellion. Todo rebelde começa competindo com alguém. Every rebellious person Vamos starts começar out lá na competing with eternidade. someone. Let's start back in eternity. Lúcifer, Lucifer ele se rebelou contra Deus rebelled against God porque ele quis tomar o lugar de Deus. because he wanted to take God's Então, place. todo rebelde começou competindo com So alguém. every rebellious person started out Ok? competing with someone. Então, a Okay? competição é uma porta aberta para a rebeldia. E Competition quem is an open door respeita to o rebellion. processo não compete com ninguém. And those who respect processes don't compete with anyone. Ok? Alright? Então, se você respeitar o processo, So if you respect your você não process, precisa competir com ninguém. you don't have to compete with Quem anyone. entende o seu propósito, respeita o processo If you understand your e purpose, you não respect the precisa process. competir com ninguém. And you don't have to compete with anyone. Aí eu prego melhor, Oh, but I preach better. eu canto melhor, I sing better. eu toco melhor, I play better. eu sou mais bonito. I am better looking. Eu sou o melhor esposo. I'm the best Eu sou a husband. melhor esposa. I'm the best wife. Quem respeita o processo não precisa competir. If you respect the process, you don't have to compete. Qual é a chave que você precisa entender aqui? What's something that's key that you need to understand here? O que você quer gerar tem um propósito. What you want to generate has a purpose. O
que você quer gerar tem um propósito, amém? That which you want to generate has a purpose. A competição pode abortar Competition can o que você abort está gerando. what you are generating. Aleluia. Can you get that? Você está gerando algo You are e o generating processo something, está te preparando para gerar isso. and the process is preparing you to generate it. Só que se você começar a competir, você vai abortar o que você está gerando. But if you Você está me start entendendo competing, you're aqui? going to abort what you're generating. Então, muitas vezes, o sucesso de outra pessoa aumenta a nossa frustração. So many times the success of others increases Okay. our frustration, O sucesso das outras pessoas à nossa volta talvez aumente a success nossa frustração. makes us frustrated. E essa era a frustração de Ana. And that was Hannah's frustration. Ela via Penina gerar filhos um atrás do outro. She saw Penina having kids one after E the ela other, não gerava. and she couldn't bear any. E a Bíblia diz que foi Deus The Bible says that God que a tinha deixado estéril. was the one who made her Meu sterile. Deus. My God. 1 Samuel 1,5 1 Samuel 1:5 diz que o Senhor tinha deixado ela estéril. says that the Lord had left her sterile. Então, Ana ela tinha uma frustração, So Hannah had a frustration porque ela não gerava filhos. because she couldn't bear E ela via children. Penina gerando filhos um atrás do outro. And she saw Penina having one after the other. Diga comigo, tudo está no controle de Deus. Say with me, everything is under God's control. Mas o Senhor a deixara estéril. But the Lord had left her sterile. O fato de o Senhor ter deixado ela estéril não significava que ela não iria gerar filho nunca. The fact that the Lord had left her sterile Porque didn't mean she Deus wasn't tem going to o have children controle de ever. tudo. Because God is in Ele não control se of all esqueceu de things. mim. He hasn't forgotten Ele about não me. se esqueceu de He você. hasn't forgotten about you. Então eu preciso entender que antes de Samuel chegar, So I have to understand that before Samuel você vai arrives, ter que enfrentar Penina. you're going to have to face Penina. Então Deus está provando o seu coração às vezes, God is trying your heart sometimes para ver se você só quer competir. to see if all you want to do is compete. Qual é a razão pela qual você quer gerar algo? What's the reason why you want to generate something? Ana não sabia, mas Deus tinha um plano Hannah didn't know, but God had a preparado plan para ela. prepared for her. Talvez você não saiba, mas Deus tem um plano preparado para você. Maybe you don't know this, but God has a plan A prepared for you. esterilidade em uma área não significa que você vai ser estéril a vida inteira, irmão. Sterility in one area doesn't mean you're going to be sterile O fato de forever. você não estar produzindo hoje não significa The fact you're not producing today que doesn't você mean não vai produzir nunca. you're never going Quantos to estão me produce. entendendo aqui? How many understand me? Deus está gerando algo através da sua vida. God is generating something through your E isso life, é muito maior que and você. it's much greater than you. Existiu uma crise There was a crisis em Israel. in Israel. Faltava profetas, There were missing out faltavam on prophets, sacerdotes, priests, faltavam homens comprometidos com Deus. men committed to God. Mas Deus já tinha alinhado as But coisas. God had already aligned Porque o things, favor de Deus ele trabalha em dimensões diferentes. because His favor works in different dimensions. A dimensão espiritual In the spiritual e dimension na dimensão física. and in the physical Mas só me dimension. explica melhor. Pastor, explain that O better. favor de Deus na dimensão espiritual já está pronto. The favor of God in the spiritual dimension is Na ready. dimensão física ele vai se manifestar And in the physical, it's Então, é going o to be manifested. alinhamento There will be an alignment de propósitos. of purposes. Então na dimensão física So, in the vai se physical, manifestar. it's still going to Mas be na dimensão manifested. espiritual já está pronto. But in the spiritual, it is Por prepared. exemplo, nós estamos para construir no nosso campus em Deerfield For Beach. example, we're about to build in Deerfield Beach. O projeto já está pronto, The project is ready. mas falta levantar o prédio. We're Vocês missing estão entendendo? raising up the No building. projeto já está tudo especificado como vai ser o The prédio. project is already specified. Mas nós to the estamos no dot. But processo, we are in a process porque falta money, because we're missing falta money. dinheiro We need it para levantar o prédio. to lift up the Mas o building. projeto está pronto. But the project is A ready. graça e o favor atuam dessa forma. Grace and favor works No mundo that way. espiritual, In the spiritual, está pronto, it's ready. mas precisa se manifestar. But it has to be manifested. Para se manifestar no natural, existem processos. And in order to manifest in the natural, there are processes. Então você precisa aprender So you need to learn a conviver com as peninas. to coexist with Peninas. A penina vai te provocar. Penina is going to A provoke Bíblia you. diz que a mulher irritava a Ana. The Bible says that that woman provoked A mulher Hannah. provocava a Ana, She annoyed her, mas ela se manteve firme. but she remained Ela entendia steadfast. que She a understood competição podia abortar o propósito de that Deus competition could na abort the vida dela. plan of God in her life. Então,
Deus tem o controle de todas as coisas. So then God has control over all things. A terceira lição que eu quero compartilhar com você sobre essa história: The third lesson I want to share with you about this story não desista de lutar pelo seu sonho. is don't give up on fighting for your dreams. Não desista de lutar pelo seu sonho. Don't stop fighting for your O dreams. seu sonho tem tudo a ver com o propósito de Deus. Your dream has everything to do with the purpose of God. Os sonhos, eles são projeções do nosso futuro. Dreams are projections of our future. Então Deus, ele te deu sonhos. So God gave us a dream. E você precisa submeter esses sonhos a Ele. And you have to submit these dreams E to você não Him. pode desanimar, You can't give up. desistir de lutar pelo seu sonho. Stop fighting for your Ana dream. tinha um sonho. Hannah had a dream. Qual era o sonho de Ana? What was her dream? Qual era o sonho de Ana? Ter um filho. To have a son. Então, Ana tinha um sonho, Hannah had a dream. que era ter um filho. To have a Mas son. Deus tinha um propósito para Ana. But God had a purpose for Hannah. Ok? Ana tinha um sonho, She had a dream. era ter um filho. It was to have a son. Deus tinha um propósito para Ana. And God had a purpose A for necessidade de Ana era gerar um filho. Hannah. The need for Hannah was to Mas o generate a son. propósito de Deus But the purpose of era God gerar um profeta, was to generate um a prophet, sacerdote a priest, e um juiz. and a judge. Quem pegou? Who caught that? O que você está gerando é muito maior que você. What you're generating is so much A greater than necessidade dessa mulher era ter um filho. you. The need of that woman Mas was to have a Deus son. queria gerar um But profeta, God wanted to generate a prophet, sacerdote, a priest, um juiz. and a judge. Porque havia uma crise em There was Israel. a Quanto estão crisis entendendo, in pelo Israel. amor How de many can Deus? understand that? Existia uma crise na nação. They had a crisis in all of the Ela nations. queria só um filho. And she only wanted Mas a Deus estava son. gerando algo para ajudar a resolver a crise. But God was generating something to solve the Meu crisis. Deus. A necessidade de Ana era um filho. Her need was only a son. Mas o propósito de Deus era gerar um profeta, um But the purpose of sacerdote, um God juiz. was to generate a prophet. O que Deus está gerando priest, através da sua vida é muito maior and a que judge. você. What you're generating is so much greater than Então you. por isso não pare de sonhar. Therefore, don't stop Não dreaming. desista de lutar pelo seu sonho. Don't give up on your dreams. Pastor, a quarta lição: Pastor, the fourth lesson. não pare de orar. Don't stop praying. Tem gente aqui que já desistiu de orar faz tempo. There are people here who stopped praying a long time ago. Ah, está demorando muito. Oh, it's taking too long. Aí para de orar. Then they stop praying. A resposta não chega. The answer won't come. Ah, eu estou cansado de orar. I'm tired of praying. Ana orou quase 20 anos Hannah prayed almost 20 years para ter uma resposta. to have one answer. 1 Samuel 1, 1 Samuel 1, versículos 9 e 10. verses 9 and Que 10. certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Ana estava frustrada. Hannah was frustrated. Existia uma amargura no coração dela, There was bitterness in her heart. mas ela não parou de orar But she never stopped praying por causa da frustração, because of frustration, por causa da amargura. because of O bitterness. texto diz que ela, mesmo amargurada, The text says that even ela while foi she was pro bitter, templo. she went to the temple. e eles iam uma vez por ano They would go once a lá em year Siló para oferecer sacrifício to ao Senhor. Shiloh to offer sacrifice to the Lord. Você imagina o que é você esperar um ano para ir no culto, Can irmão? you imagine waiting a Sangue year de to go to Jesus tem service? poder. My God. Uma vez por ano eles iam They would go once a prestar year um culto. to give service. E o texto diz que cada vez que eles se preparavam para ir, And the text says each time they got ready to go, Penina irritava ela mais ainda. Penina annoyed her even A more. Penina humilhava ela mais ainda. She humiliated her even more. Imagina você se arrumando para vir para o culto Imagine you getting ready for service e as pessoas te afrontando, and people as confronting pessoas te humilhando. you, people humiliating Tá you. vendo aí? Você vai para a igreja orar, mas Deus não cumpre o Saying, propósito dele na "See, sua you're going to vida. go to church to pray, but Você God vai doesn't para a fulfill igreja His orar, purpose in your life. You're going to go to Mas church Deus to não pray, está fazendo. but God's not doing Tá anything. vendo aí? Eu nem sou tanto de oração. Look at that, I don't even pray Olha aí como much. está a minha Look at vida. how I'm doing. A mulher gerava filho um atrás do outro, The woman had kids one after the other irritando Ana. and irritated Você conhece Hannah. alguém assim? You know somebody like that? Parece que muita gente que não ora, Seems like a lot of people não who don't pray, jejua, don't fast, não vai no culto, não presta go to culto a service. Deus, don't give service to mas God. parece que a vida dele está melhor. It looks like their life Não, is não, isso better. é uma ilusão. Brother, that's an illusion. Isso é uma ilusão, você não está na mente dele. You're not inside their Você não mind. vive os problemas que ele You vive. don't live the problems Então você they não pode live. julgar se alguém está melhor ou pior que You você. can't Quantos judge if estão comigo? somebody's better than you. Você não pode parar de orar. You can't stop praying. Você precisa orar.
You have to pray. Quantos aqui já oraram pedindo respostas a Deus? How many here have prayed asking God Essa for answers? insatisfação do seu coração não tem a ver com a sua igreja, tem a ver com você, The irmão. insatisfaction in your heart has nothing Essa to do with your insatisfação do seu church. coração não tem a ver Has com to o do with ministério you. que você está Has exercendo nothing aqui to na do casa, tem a ver com with the você. ministry you're in. It has Você to do with you. precisa resolver o seu problema pessoal. You need to solve Senão your você vai ser um personal problema para problems. todo mundo que está à sua volta. Otherwise, it's going to be a problem to everybody around you. Meu Deus. Você tem que orar a respeito disso. You have to pray about Você that. gosta de culpar todo mundo pelos seus fracassos. You like to blame everybody for your Mas você failures. precisa orar a respeito do que você está vivendo. But you have to pray about what you're going through. Ana desejava ter um filho. Hannah wanted a son. E eu quero que você entenda And I want you to understand que só porque ela não tinha filhos, that only because she had no não children significa que ela não tinha a bênção de Deus didn't sobre mean ela. that she didn't have the blessings of God. Era mulher de oração. She was a woman of prayer. Mesmo não gerando aquilo que ela gostaria, ela foi para o templo orar. Even not generating what she wanted, she went to the temple to Por que eu pray. estou dizendo isso? Why am I saying that? Se algo não está dando certo em uma área da sua vida, If something's not going well in one se algo não area, está funcionando em uma área da sua vida, if something's not working in one não area, significa que a bênção de Deus não está sobre it você. doesn't mean that the blessing of God is not over Você you. precisa orar sobre isso. You have to pray about that. Às vezes, quando algo não funciona, isso se torna muito grande, Maybe when something's not working, it turns out to be big. ao ponto de você não reconhecer a bênção de Deus em outras áreas da To the sua point that you vida. don't acknowledge the blessings of God over your life. Às vezes você tem 48 amigos Maybe you have 48 friends que te amam, who love you, que gostam de você. who like you, Aí você tem um, irmão, que é um diabo. and you have one who's like the devil. Você tem um que é terrível. He's terrible. Mas você deixa de celebrar 48 amigos para ficar com aquele miserável na sua You stop cabeça. celebrating the 48 and you todo. focus on the one that you hate. Celebra, irmão, quem celebra você. Celebrate those who celebrate Pare de ir you. em lugares que você não é celebrado. Stop going to places that you're not Pare de celebrating. honrar pessoas que não honram você. Stop honoring people who Quer don't dar like honor para you. todo mundo, não recebe like de ninguém, fica You like all their chateado. stuff, Para de they dar don't like like, you. irmão. Stop liking their stuff. Para de honrar pessoas que não honram você. Stop honoring people who don't honor you. Reconhece pessoas que te reconhecem, Acknowledge que valorizam a people who sua acknowledge you. presença. Value your presence. Amém? Aleluia. Bom, sabe o que eu tenho mais pavor na vida? You know what I'm so scared of É in quando life? eu estou conversando com alguém e ele está no telefone na When minha I'm frente talking e to não somebody- olha na minha cara. They have their phone out, they don't look at my Eu tenho face. pavor disso, irmão. I'm so afraid of that. E eu sou fleumático. And I'm of the phlegmatic Aí eu fico personality. And I just stay to myself. Eu vou começar a falar. I'm going to start letting them know. Bom, pelo amor de Deus, você veio para conversar comigo e está no telefone, tem 5 Brother, for minutos. the love of God, Bom, you came to o talk que eu to me on your detesto é phone for reunião 5 de minutes. liderança, o cara no telefone. In a leadership meeting, Ele somebody está on their dizendo assim, essa phone. reunião aqui não vale nada. This means this meeting is no Eu good. só vim aqui porque eu tinha que vir. I just came here because I had to A come. próxima vez eu vou te convidar a não vir mais. Next time I'm going to not call you. Aleluia. Meu Deus. My God. Não para de orar. Don't stop praying, brother. Às vezes a irritação de uma pessoa te deixa para baixo. Maybe the irritation of one person makes you Meu downcast. Deus. Eu vi um vídeo esses dias muito bacaninha. I saw a really cool video Mas no this mundo week tem 8 bilhões de pessoas. saying that there's 8 billion people in the Aí world. tem um infeliz. And there's one son of a gun 8 bilhões, irmão. out of 8 billion. Aí tem um. And out Você one, pensa mais no um do que nos 8 bilhões. you think more about that one person than the other 8 Tem billion. muita gente, irmão, à sua volta. There's so many Pode people ficar around tranquilo you. que você não vai sofrer de solidão. And rest Não assured, vai, you're not going irmão. to suffer of loneliness. Não vai sofrer de solidão, You não. won't. Tem muita gente no mundo. There's a lot of people in the É, world. faz novas amizades. Make new friends. Se não te respeita, irmão, sai fora mesmo. If they don't respect you, Let them get out. go. Let it go. É, tem uma música, né, do hino, do cantor cristão. Let it go, let it go. Tá na harpa cristã 34. We have a hymn that goes like that. Meu Deus. Porque aquilo que não está funcionando na sua vida tem a tendência de dominar o seu pensamento. Because that thing that isn't working out in your life, it has a tendency to dominate Para quem é your melancólico thoughts. que está aqui, irmão, o cara morre. And to Tem some, melancólico aqui, né? those who are Não melancholy, falou comigo, they talk to me. não "Oh, respondeu minha you didn't mensagem. answer my text message. O que aconteceu? What happened? Será que está com raiva de mim? Are they mad at me? Ah, eu vou morrer. Oh, I'm gonna die Ah, eu vou over it. morrer. I'm gonna Meu, die pelo over it. amor, meu Deus.
Come on. O sanguíneo, irmão, tá nem aí. Se funciona. Tá nem aí, irmão. Some Você don't tem que care. arrumar amigo sanguíneo, You melancólico. need to get some of those friends. É. Those who don't Os care. melancólicos tem que arrumar amigo sanguíneo. The melancholy Para friends dar um need to find. equilíbrio aí, porque você só fica com Those melancólico who are também. friends Aí fica todo excited. mundo chorando. Maybe they're all crying. Um raspando a ferida do outro. One Para! scraping the other's wounds. Pelo amor de Stop Deus. that. Olha só, olha a Ana, irmã. Look at Hannah. Ela é uma mulher casada. She was married. Naquela época, ser casada era In maravilhoso. that time, to be married was like a big deal. Ela era bem casada. She was very well married. Olha que eu vou te dar 7 características I'm going to give you 7 characteristics que essa mulher... of 7 this woman. motivos que essa mulher tinha para 7 reasons respeitar o processo. why she had Primeiro, to ela era respect the process. casada. She was married. Segundo, era bem casada. She was very well married. Era casada com um homem rico. Married to a rich man. É o sonho de toda mulher, irmão. The dream of every woman. Era bem casada, She was married, very well casada com married. um homem rico. Married to a rich man. Se fosse só essas duas, já estava bom. If it was only to there, Mas that aí was a good enough. terceira diz que era um homem que amava ela. But the third says it Meu was a man Deus. who loved her. Mulher casada She was com married. um homem rico que To a ama. rich man who loves her. Bom, tá tranquilo, irmão. Deixa todo mundo falar o que quiser. Let anybody say whatever they want. Amém? Amen? Quarto, Fourth, era um homem que dava dupla honra. Honrava ela duplamente. she gave her husband gave her a double portion. Mulheres solteiras, casem para Deus dar um homem com esse perfil para Single você. ladies, look for a man who has this kind Aleluia. of profile. É, ora se Deus... Bom, deixa eu dizer, cônjuge você não escolhe pelo I'll visual. tell you something. You don't choose a spouse Ó, based você on vai the passar o visual. resto da vida com ele. You're going to spend the rest of your life with them. Os cabelos vão cair, The hair is going to fall out. o corpo vai alargar. The body is going to stretch. Vai, irmão. Vai ter ruga, They're going to get wrinkles, cabelo branco. gray hair. Não é. Você vai passar o resto da vida. You're going to spend your Aí the rest você of your olha life. assim, hoje está... Nossa, que coisa linda. You look at them today, it's like, oh, so Pensa nele beautiful. daqui 40 anos. Think about them in 40 Pensa nela years. daqui 50 anos. Think about her in 50 Irmão, hoje tem years. inteligência artificial, irmão. Você pode jogar a foto dela que ela te mostra. Today there's AI. You can put Olha a eu dando a picture dica and pra tu it'll aí. generate what they're gonna look like. Tem inteligência artificial. You can use the Aí eu AI. tô vendo aí o pessoal, aí todo mundo colocando quando era novinho. Now everybody's trying to pull up when they were Aí é young. mole, aí é fácil. That's easy. Coloca a fotinha pra ver como vai ser daqui 50, irmão. Put their picture up so you can see how they're gonna Aí você look in vai, 50 ih, chava, years. não é de Deus não. Aí vai. And you're gonna find that that's not a godly thing to do. O homem que honrava ela. She had a man who honored her. Ela era uma mulher espiritual. She was a spiritual woman. Era uma boa mulher. She was a good woman. Tinha uma boa reputação. She had good E a reputation. sétima razão para ela não se preocupar é que And the todas seventh as reason necessidades dela Is that all of her needs eram supridas. were met. Amém? Mas mesmo assim ela tinha But even still, uma carência, ela queria um filho. she was lacking something. E ela She não wanted a parou son, de orar por isso. and she didn't stop praying for it. Mesmo ela tendo essas características, ela tinha um problema. Despite having Ela these não podia characteristics, ter she had a problem. filhos. She couldn't bear children. Então Deus permite algumas coisas acontecer So God allows certain things to happen na sua vida in your para life te ensinar to teach you a colocar a sua vida em ordem. to put your life in order. Algumas coisas Deus permite para te ensinar a colocar a sua vida em ordem. God allows certain things in your life to Para put your você life in não order parar de orar sobre isso. so that you won't stop praying about it. Então o processo, So then the process, ele vai levar você a orar mais. it's going to lead you to pray more. O processo vai te ensinar a ficar de boca fechada. The process is going to teach you to keep your O mouth processo shut. ele vai te ensinar a confiar mais em The Deus. process is going to teach you to trust in O God more. processo vai te levar a orar The process will lead muito you mais. to pray way more. O processo colocou Ana em uma situação em que o ventre dela estava fechado. The process put Hannah in a situation where her E o womb texto was diz que shut. foi o próprio Deus And the text says it's que havia God deixado himself ela estéril. who left her sterile. Tudo porque Deus tem um grande plano And this all because God had a great plan para a vida de Ana. for her life. Quando Deus tem um plano grande para você, When God has a great plan for you, Ele gera processos. He generates processes.
E nem sempre esses processos eles são cômodos. And not always they're comfortable. Eles são difíceis. They're difficult. Você tem que trabalhar muito mais do que alguém que mora do seu lado. You have to work a lot harder than your neighbor. Parece que as coisas para você se tornam mais difíceis It ainda. looks like things for you are a lot harder. Mas é porque Deus tem um plano grande. But it's because God has a great tua vida. plan for your life. Tem pessoas que nem sabem como chegaram aqui hoje. There are people who don't even know how they got here today. Que já acordaram enfrentando batalhas. And they woke up already facing battles. Que tem batalhas para enfrentar essa semana. And you have battles to face this Que não week. sabe como que vai resolver os problemas que estão aí à sua You volta. don't know how you're going to solve the problems that are around you. Mas Deus não esqueceu de você. But God has not forgotten about you. Eu vou parar por aqui. I'm going to stop right here. Tenho mais 2 pontos, mas domingo que vem eu continuo. Netflix é assim, né, irmão? I have Beleza. 2 more points, but we're going to do it like Sandra já Netflix. olhou We're going to 3 pick vezes it up aqui again também. next Sunday. O pastor tá impossível hoje. Ah, mas não é assim em séries. Isn't that how series go? Sua vida parece uma série, né? Your life looks like a series, Netflix. Só que uma que não acaba nunca, né? but one that never ends. Tem essas séries que não acaba nunca? Eu You parei know de ver those um monte aí. series? I Termina stopped nunca. watching a bunch of them Não 'cause they muda never nada end. na história. Nothing changes. Deixa eu dizer, o roteirista da sua história é Deus. I'm going to tell you, the one who writes Tem muita gente tentando viver uma história que Deus Your não story. escreveu para você. is God. And Então many people Deus are te trying to trouxe live a aqui para story God dizer, didn't olha, write. eu escrevi a sua história. God is saying, I wrote your story. Talvez você está querendo gerar algo e não está gerando ainda, mas fica calmo. Maybe you're looking to Porque o generate que something Deus that you quer haven't gerar yet. é muito maior do que o Because que what você God quer gerar. has is so much greater Ana than só you think. queria um filho, Hannah only wanted a mas son. Deus queria But gerar God um profeta, wanted a um prophet, sacerdote, a um priest, juiz. and a judge. E não só um profeta, um sacerdote, um And not juiz. just a measly prophet, O homem priest and queria judge. ungir Davi para ser rei but the sobre one who Israel. would anoint David to be Irmãos, king over Israel. Deus lá atrás já tinha todo o roteiro da Way história e back você there, preocupado. God had a plot com Saul. planned out, and you are worried. Meu Deus. E aí, o processo leva Ana ao templo. And the process led Hannah to the temple. Na próxima semana eu vou falar o que aconteceu no templo, irmãos. And next week I'm going to talk about what happened at the temple. Quando ela decide ir para o templo orar, When she decides to go to the temple to pray. aí você vai aprender muitas lições sobre o que aconteceu And you're going to learn a lot of lessons about quando ela what happened decide ir ao templo. when you decide to go to the temple. E você decidiu vir aqui hoje, And you decided to come here ao today templo. to the temple. Deus pode falar com você em qualquer lugar, irmão. God can speak to you Ele fala com anywhere. você no seu quarto, no Speaks to you in banheiro, your room, in your no seu bathroom, carro. in your car. Fala com você jogando futebol. Talks to you playing soccer. Fala com você em qualquer lugar. He can speak to you Mas anywhere. quando você decide ir ao templo, But when you decide to go to the existe uma temple, cultura de honra there's a culture of que você honor não entende. that you don't Mas existe uma understand. cultura de honra por There's a trás culture of honor desse movimento behind that que você movement faz that you make para vir ao templo. to come to the temple. Então, na semana que vem eu quero falar sobre isso. So next week I want to talk about that. E eu quero finalizar And I want to end perguntando algo para você. asking you something. O que você quer gerar? What do you want to generate? O que você quer gerar? What is it that you want to O que generate? Deus está gerando em você? What is God generating inside of you? Tem um propósito? Is there a purpose? Ou é apenas para competir com alguém? Or is it only to compete with someone? Penina gerava filhos para competir com Ana. Penina, she had children to compete with Hannah. Mas Ana quis gerar But Hannah wanted to generate com propósito. with a purpose. Ela quis gerar porque existia um propósito no que ela queria gerar. She wanted to generate because there was a purpose behind what she Essa é a wanted to generate. diferença That is the difference. de muita gente que está gerando à sua volta. And many people who are generating and Alguns estão producing around gerando algo porque querem apenas competir. you, maybe they're generating something only because they want to compete. Lembra da esposa de Jacó, chamada Raquel? Remember Lembra Jacob's da wife, oração que ela Raquel, fez? Rachel. Dá-me filhos, senão eu morro. She prayed a prayer saying, "Give me children or Ela else I'll queria die." filhos para competir com a irmã. She wanted children Porque ela to também era compete with her estéril. sister because she too E ela não was sterile. sabia o que Deus estava gerando na vida dela também era algo muito She maior didn't que know that ela. what God was generating in her life was E quando much ela greater foi than gerar o filho, que ela disse: dá-me filho, senão When eu she morro. prayed, "Give me children O que or else I'll aconteceu die." no What parto? happened?
O que during aconteceu no parto? her birth. Ela morreu, irmão. She did die. A nossa sorte é que tem muita gente que quer gerar algo para competir e Deus está deixando vivo ainda. Our luck is that many people Porque want se to tudo produce que something eu to quero compete, gerar para God competir lets them live. Because if everything trouxesse morte, irmãos, nossa, that I want to compete eu ia with abrir uma brought death, funerária. I would open a funeral home. Eu ia ganhar dinheiro, irmão. I would make money that way. Aleluia. Quero que você saia daqui hoje I want you to leave here pensando today nessa palavra. thinking about this word. Sabe que a bênção de Deus está sobre você. And know that the blessing O of favor God de Deus is está sobre upon você. you. God's favor O is fato upon de algo you. estar dando errado não significa que é um processo. The fact that something's Não not significa working out que yet, Deus it means esqueceu de it's a você. process. It doesn't mean God forgot about you. Aleluia. Eu quero orar com você. I want to pray with you. Se você puder fechar os seus olhos um minutinho. If you could close your eyes for just a minute. Nosso horário aqui já passou um pouquinho, mas eu quero fazer essa oração. I want to pray this Para a prayer gente even though finalizar time is essa parte dessa palavra. up, and finalize this part of this word. Aleluia. Thank you, Holy Spirit, for your presence in this place. We love your presence, Holy Spirit. Deus não se esqueceu de você. God has not forgotten about you. Deus não esqueceu de você. He did not forget about you. E hoje você veio no lugar certo. Today you came to the right place. Você veio no lugar certo. Eu quero convidar você a ficar de pé um minutinho. I want to call you to stand for a minute. Fica de pé um minutinho no seu lugar. Just a minute in your place. Estamos terminando essa reunião. We're ending this meeting. Eu tenho certeza, irmãos, porque eu sinto a presença do Espírito Santo nesse I'm lugar. sure that I can feel the presence of the Holy Spirit. É como Deus falando assim, olha, existem pessoas aqui que precisavam ouvir algumas coisas. God said there are Porque o people sermão here ele to tem hear muitas something. partes. Because the sermon has Talvez many você não parts. absorve tudo que é pregado, And many times you don't mas absorb tem everything. uma palavra, But there's one word. tem uma parte Just one part que entra no seu coração that goes into your heart e que te move and it moves you. e que fala, Deus, foi para mim. And you say, God, that was Essa for palavra foi para mim. me. That word was for Eu me. precisava ouvir isso. I had to hear that. Eu queria fazer uma pergunta aqui para você nessa manhã. I want to ask you a question Se here existe today. alguma parte desse sermão If there was any part of the que sermon você sentiu que Deus falou para você, levanta sua mão that you direita felt that assim God comigo. spoke to you, lift your hand with me. Glória a Deus. Isso, levante sua mão direita comigo. Lift your right Glória a hand Deus. E eu sei que Deus ele vai continuar falando com I você. know that God will continue Eu sei que o speaking Espírito with Santo ele vai continuar revelando ao you. seu I know the Holy coração Spirit will continue aquilo revealing que to está your heart sendo ministrado no what is altar being dessa ministered casa. in the altar. Bom, nós não vivemos no meio de pessoas We perfeitas. don't live amongst perfect people. Nós estamos buscando ser santos. We're seeking to be holy. Vivemos em comunidade e não é fácil viver em comunidade. We live in a community with each other. Mas and Deus it's not coloca easy. pessoas à nossa volta muitas vezes But God puts people around us que não many se times identifica com o nosso perfil, who don't identify, que não tem empatia nenhuma conosco. have no empathy with us. Mas Deus usa essas pessoas para forjar em nós um caráter mais He uses excelente. these people to forge a Então não character more reclame das excellent. peninas que Deus Don't colocou à tua complain volta. about the paninas that God put around E you. outra coisa, quando Deus Another thing. gerar em você o que Ele falou, você também vai ficar quietinho. When God generates what He said He would, you're gonna be. Você não vai provocar quem Quiet te about provocava You're not antes. gonna Não, provoke não, não. those who provoked you. Esse é o before. segredo de Ana. That's the secret of Hannah. Ela enfrentou as provações calada. She faced her Ela trials. foi buscar a quiet. Deus, She sabendo sought que God, Deus podia respondê-la. knowing that God could answer her. Nós vamos terminar. Eu queria que você, se você going to puder end. orar com alguém. Nós não temos tempo para vir ao altar, We don't have time to mas come eu to the queria que altar. você orasse com alguém. But I'd like for you to pray Põe with a mão no ombro somebody. de alguém, por favor, aí. E ore com Grab alguém. somebody next to Diga you. para essa pessoa, olha, Deus não esqueceu de você. Say to them, God did not Olha, forget Deus about não you. esqueceu de você. Say, God didn't E forget só about you. aguenta firme. Say, hang in there. Esse processo vai passar. That process will come Diga, to olha, an é end. só um tempo. It's just for a little longer. Diga, Deus quer gerar algo tremendo em Say, você. God wants Deus to generate esqueceu de something tremendous você. inside of you. Isso, ministra isso aí. Ministra na vida dessa pessoa. Se precisa chorar, chora You mesmo. want to cry, go ahead and cry. Ana chegou naquele templo amargurada. Ela chorou. Ela orou. Abra o seu coração nessa manhã. Não existe condenação nesse There's lugar. no condemnation in Não this existe place. condenação nesse lugar. No condemnation.
Aqui existe o amor de Deus te Here alcançando we have the love of God. e dizendo: eu não me esqueci de I você. haven't forgotten. Diga para Ele: eu quero ir nesse lugar secreto, Senhor. Aleluia. Você pode declarar isso.